Meu nome é Milena Bassani, eu sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, com ênfase em reprodução humana assistida, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tratamento de fertilização in vitro e os planos de saúde. Quando a gente vai falar sobre essa obrigatoriedade ou não de custeio dos planos de saúde para esse tratamento de fertilização, a gente primeiro precisa questionar a função do contrato, né? Os planos de saúde, eles têm por obrigação garantir o acesso à assistência de saúde aos seus beneficiários, né? Ela deve ser paga de forma integral ou muitas vezes parcial, dependendo do tipo de tratamento que é feito, né? Mas ela tem a obrigação de custear todas aquelas doenças que estão inseridas na classificação internacional de doença. Isso tudo está dentro da lei de planos de saúde, a lei 9656, e também, se todos forem observar, nos contratos, junto com o beneficiário, onde sempre vai estar lá dizendo de que este contrato inclui todas as doenças que estão listadas na classificação internacional de doenças e probabilidades relacionadas à saúde, de problemas relacionados à saúde, da Organização Mundial de Saúde, o nosso famoso CID-10, né? Então, ele tem essa obrigatoriedade de custear. Só que, quando a gente passa para o tema, para a doença chamada infertilidade, parece que essa cláusula, essa obrigação que está na lei, ela deixa de existir, como se não existisse CID para essas doenças, e aqui sabemos que existe. Nós temos a infertilidade como uma doença, ela está lá no CID-N 97 e no N46, então ela não pode deixar de ser atendida pelos planos de saúde. Temos, além dessa questão por ser doença, que isso por si só já seria suficiente para trazer a obrigatoriedade do custeio, a gente tem a Constituição Federal. Lá no artigo 226, parágrafo 7º, traz o direito ao planejamento familiar de todo casal, de toda mulher ou de todo homem. Então, temos um direito constitucional garantido. Logicamente que esse artigo ele precisou ser regulado posteriormente, e foi onde veio a lei do planejamento familiar, onde ela descreve que para ser, né, considerado um planejamento familiar propriamente dito, é o quê? É o conjunto de todas as ações de regulações de fecundidade que vai garantir o direito igual de constituição, de limitação ou de aumento da prole da mulher, do homem ou do casal. Então, quando a gente trata da fertilidade, de dar sequência a um tratamento para gestar, a gente está falando diretamente de um planejamento familiar. Mas o que acontece? Na prática, os tratamentos que são custeados pelos planos de saúde são aqueles tratamentos que limitam a prole. Uma cirurgia de vasectomia, por exemplo, é plenamente custeada pelo plano de saúde. Mas quando a gente fala em fertilização in vitro ou inseminação artificial, a conversa já muda perante as operadoras. Eles dizem que não tem essa obrigatoriedade de custeio. Além da Constituição, da Lei de Planejamento Familiar, a gente também tem a Lei de Planos de Saúde, que regula todos esses planos, né, que trazem as suas obrigações, né? Lá no artigo 35C, temos a obrigatoriedade de cobertura no atendimento no caso de planejamento familiar. E logo, se você tem que o planejamento familiar é todas aquelas ações que vai regular para limitar ou para aumentar a prole, também deveria ser inserida aí todas as técnicas de reprodução humana, né? Então, hoje, a gente tem um grande debate dentro do judiciário sobre essa não obrigatoriedade. Inclusive, foram tantas as demandas relacionadas à fertilização in vitro e custeio pelo plano de saúde, que esse assunto chegou a ser afetado no STJ como tema de demanda repetitiva. O que quer dizer isso? Significa que o STJ, muito em breve, vai decidir de forma definitiva se os planos de saúde vão ter que custear ou não o tratamento de fertilização in vitro. Só que eles, ao analisarem, o próprio STJ, ao analisar essa temática, eles começaram a entender que existe uma resolução normativa da ANS, que é a agência reguladora, né, dos planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde, que traz aí uma exclusão do tratamento, a exclusão do tratamento de inseminação artificial. Inseminação artificial
e fertilização in vitro têm sim o mesmo objetivo, mas são técnicas diferentes para pacientes diferentes, necessidades diferentes. Cada um vai ter a indicação médica necessária. Então, não podemos englobar tudo como uma única técnica, né? A fertilização in vitro, ela é muito mais complexa do que a inseminação artificial. E os casais, ou a mulher ou o homem que necessitam desse tratamento, precisam por necessidades de saúde específicas também, né? Os planos de saúde, eles alegam, em sua defesa, quando o assunto é esse custeio, de que existe na própria lei de plano de saúde essa autorização de exclusão. E, de fato, ela existe. Só que é uma exclusão que foi inserida na lei antes do artigo 35C, que foi posterior. Então, o artigo 35C, que obriga os planos de saúde a fazer a cobertura no atendimento e planejamento familiar, ele é muito mais recente. Então, ele teria uma validade maior do que esse outro artigo, que diz que existe a possibilidade de exclusão. Hoje, a gente está discutindo no judiciário se eles têm que custear o tratamento de fertilização in vitro, se existe uma validade contratual de cobertura da inseminação artificial, porque, de fato, a maioria dos contratos, eles trazem aí uma exclusão da cobertura da inseminação artificial. E também a gente discute, a gente não, né? O judiciário, porque eu discordo completamente disso, de que o tratamento não tem garantia de sucesso, né? Um ponto que eu rebato muito é que a medicina, ela não é uma certeza, não existe uma obrigação de resultado, os médicos não têm essa obrigação de resultado. Com a fertilização in vitro não pode ser diferente. Por exemplo, um tratamento de câncer, ele pode sim ter sucesso, mas ele infelizmente pode não ter. Na fertilização in vitro é a mesma coisa. Então a gente precisa levantar essa bandeira, trazer essa conscientização para o judiciário de que esses casais que estão passando por todo eu digo que é uma jornada que é intensa, que é de muito sofrimento, né? Eu tenho clientes aqui que já passaram por vários ciclos de fertilização, já tentaram por diversos anos a gestação natural e que não tiveram sucesso, vieram ter somente através, depois da terceira, quarta, quinta fertilização in vitro. Então, hoje a gente precisa pensar que esses casais precisam ser atendidos, essa população que necessita do tratamento de fertilização in vitro precisam ser atendidos sim pelos planos de saúde. O próprio STJ, ele traz outras decisões tratando de temáticas, de doenças diferentes, que trazem que é abusivo um plano de saúde negar um tratamento, por exemplo, que seja prescrito pelo médico. Nossa, mas a fertilização in vitro ela é prescrita pelo médico. Ela só é prescrita quando extremamente necessária. Como é o caso se o paciente tem qualquer problema de fertilidade, de saúde, né? Casais homoafetivos, né? Ou se precisa de uma gestação por substituição que precisa ser feita através da fertilização in vitro. Então, temos hoje, o que eu sinto que a gente tem hoje, o STJ, para qualquer outra doença, traz a questão da abusividade dos contratos de plano de saúde, que exclui tratamento que é prescrito pelo médico, mas quando o assunto é infertilidade, não existe aí a mesma visão. Então, nós precisamos hoje debater muito essa temática, trazer de que a infertilidade, ela de fato é uma doença e como doença, ela precisa ser tratada. E o tratamento para a infertilidade adequado é o processo de reprodução humana. Então, vamos hoje falar também que tudo isso envolve não só direitos de planejamento familiar, mas os direitos do próprio consumidor. Então, nós temos um contrato de plano de saúde, em que aquele consumidor, beneficiário, ele simplesmente não tem direito a dizer, olha, pode incluir aí uma cláusula, né, que faça a cobertura de fertilização in vitro para mim, eu gostaria que tivesse, porque se lá na frente eu tiver qualquer problema de fertilidade, eu quero ter acesso a um tratamento. Hoje a gente não tem essa possibilidade, por isso que a gente chama os contratos de planos de saúde contratos de adesão, ou seja, você adere um contrato e não pode mexer em absolutamente nada. Hoje, precisamos, dentro da temática de reprodução humana e cobertura de fertilização in vitro, buscar um equilíbrio. O equilíbrio ele precisa, sim, ser realizado para que
fique bom para o plano de saúde e que também os pacientes, os beneficiários, não fiquem desassistidos. Eu já pensei em várias soluções que pudéssemos estar trabalhando junto ao judiciário, junto às operadoras, nesse sentido, como, por exemplo, o plano de saúde custear uma fertilização in vitro completa com medicamentos, uma segunda ele auxiliar no pagamento do medicamento ou só do tratamento, uma terceira custear apenas o tratamento do medicamento, da estimulação ovariana, se for o caso. Ou então, se ainda fosse o caso, tivesse a opção de uma contratação a mais, como a gente tem os planos de saúde com ou sem obstetrícia, né? Pudéssemos ter também uma contratação de plano de saúde com obstetrícia e com reprodução humana. Hoje, cada vez mais, as mulheres, principalmente, estão postergando a vontade de ser mãe. Por quê? Porque tem a questão do trabalho, tem que se firmar no trabalho, muitas vezes colocam o trabalho, priorizam o trabalho, né, do que a própria fertilidade. Quando passa-se o tempo, chega-se aos 35, 36, 37 anos, descobre aí que já podem estar com a reserva ovariana baixa, que a qualidade dos seus óvulos não subiu, e aí começa aquela tortura, né, a corrida contra o tempo para conseguir engravidar. Então, se ela tem desde cedo uma possível contratação adicional ao seu plano de saúde, para que, se lá na frente ela possa precisar fazer esse tratamento, ela vai ter a sua cobertura garantida. Então, buscar o equilíbrio não é impossível. O que está sendo impossível é esses casais, essas pessoas que precisam fazer o tratamento, que necessitam das técnicas, simplesmente não estarem assistidas. Hoje, no SUS, a gente tem pouquíssimos centros de reprodução humana vinculados ao Sistema Único de Saúde. Eles não conseguem atender toda a população que precisa do tratamento. Então, os planos de saúde precisam, sim, fazer essa função, né? É a função dele de suplementar a saúde e eles são contratados para isso, né? Eu gosto muito de falar e até finalizo aqui com a frase que o tempo é óvulo, né? Não dá para esperar passar muito tempo para que possa discutir tanto. Tem muita gente hoje precisando de tratamento agora. Daqui a 6 meses, esse tratamento talvez não seja mais viável. Então, esse debate precisa ser feito agora. Precisamos que essa cobertura seja autorizada agora. Precisamos que esse equilíbrio seja feito agora, não mais tarde. Então, pessoal, me despeço aqui de vocês. Espero encontrar vocês em breve, em outros momentos. Agradeço demais a Revista Evolution pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa temática que eu levanto muito a bandeira, de que eu defendo muito, que é o tratamento de fertilização in vitro através dos planos de saúde. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.